Fala pessoal, Dividendo Inteligente parte 2. Bora comentar sobre mais 4 ações que poderão anunciar proventos em breve e algumas delas ainda poderão pagar para dezembro deste ano. Então bora lá. A primeira empresa é o Banco Bradesco, BBDC4 ou BBDC3, que há anos que o Banco Bradesco paga proventos mensais e proventos semestrais com a datacom para junho e dezembro de cada ano. Outro ponto que muitas pessoas podem estar comprando o ticker errado da empresa, porque olhe que Bradesco 3, ou seja, a ação ordinária, possui uma relação de preço sobre lucro de apenas 8,15, bem abaixo do que Bradesco 4, PVP de 0,71, também bem abaixo do que Bradesco 4, e o dividend yield é de 12,33%, ou seja, acima do que Bradesco 4. E o restante acaba sendo igual, de margem, rentabilidade e crescimento. Então, Bradesco 3 é mais barata versus Bradesco 4 e quem compra nesta cotação atual poderá receber um provento maior. E também tem outro ponto, é que Bradesco 4 recebe 10% a mais de proventos versus Bradesco 3. Então, na prática, se eles pagarem R$1 por cada Bradesco 3, os acionistas de Bradesco 4 receberão R$1,10 por ação. Porém, como as cotações de Bradesco 3 são bem menores versus Bradesco 4, então mesmo considerando esses 10% a mais na ação preferencial, Bradesco 3 está mais barato e recebe um provento maior. Porém, tem o pessoal que também gosta de operar opções, então tem que ir para Bradesco 4. Então tem que ver o seu estilo de operação. Outro ponto, esse gráfico mostra o lucro versus a cotação do Banco Bradesco, que não para de cair desde aqueles picos de 2019, e sim teve uma justificativa, uma piora no lucro, múltiplos menores do que nesses períodos, rentabilidade piorou, então essa queda é justificável por causa da piora no balanço. Porém, o Bradesco já tem mostrado sinais de melhoras no seu resultado e as perspectivas são de crescimento no resultado. Então, se esse fato acontecer, podemos ter uma grande assimetria com o lucro subindo e o mercado batendo na cotação. Então, hoje eu acredito que o Bradesco é um dos bancos baratos da bolsa, porém é para quem tem visão de médio prazo por pelo menos 2 a 3 anos, até de fato acontecer essa recuperação no seu balanço. Outro ponto, aparentemente o mercado está precificando como se nunca mais o banco fosse melhorar no quesito rentabilidade, porque o PVP atual é de 0,71, o que fica sendo o menor patamar de 10 anos para cá, e até em 2015, que a bolsa caiu para abaixo de 40 mil pontos, o PVP do Bradesco foi para 1,1, e hoje é de 0,7, bem abaixo do que aquele período. E também esse PVP atual é o menor patamar de 30 anos. Então realmente o mercado está bem pessimista no Banco Bradesco, aparentemente acreditando que nunca mais ele irá melhorar no quesito rentabilidade. Porém, o banco já tem mostrado sinais de recuperação. Outro ponto, o Bradesco tem pago uns 10 a 12 bi de proventos por ano e poderá crescer um pouco porque o resultado tem crescido. Então ele tem pago um payout na faixa de 50% a 60%. Além disso, no caso do Bradesco, ele paga aquele provento mensal, porém é realmente bem pequeno e para os meros mortais dá para tomar um café na rua e para os tubarões dá para pagar certo boleto. Então esse dividendo mensal de 1,5 centavo não representa tanta coisa assim. Então quem tem um Bradesco, olha para o provento semestral. Por exemplo, em junho deste ano, eles anunciaram quase 36 centavos por cada ação. Em setembro, quase 18 centavos. Então em breve, para dezembro deste ano, podemos ter outro JCP um pouco maior. Já a segunda empresa que também poderá anunciar para dezembro deste ano é a Dexus, que tem um código preferencial e a ordinária. Porém, a ação preferencial tem uma liquidez bem baixa, mas a própria empresa destacou que eles pretendem converter as ações preferenciais em ordinárias. Então, em breve pode acontecer esse movimento, o que eu enxergo como sendo positivo, até porque isso tende a melhorar a liquidez dos papéis, já que ficarão concentrados apenas na ação ordinária. Outro ponto, a Dexus tem caído muito, já foi cotada aos R$17 e hoje a empresa está cotada na faixa de R$8. E a parte boa é que o mercado em peso tem batido em várias small caps, e aqui no caso é até uma micro cap, com apenas 770 milhões de valor do mercado, e a empresa ainda permanece lucrativa, com muito caixa, com dívida controlada,
ainda tem entregue lucros substanciais e o PL atual é de apenas 4,7, PVP abaixo do Q1 e a empresa tem pago 6% de yield com apenas 25 a 30% do lucro sendo destinado na forma de proventos. Então a empresa teria condições de pagar até proventos maiores. Outro fato, que é uma curiosidade, que tem acontecido em muitas small e microcaps, que eu até tenho comentado na parte de membros daqui do YouTube, é que tem muitas small caps que só o seu caixa representam 30%, 40%, 60% do valor do mercado e, em alguns casos, a dívida é bem baixa e também com um custo baixo. E esse fato tem acontecido na Dexus, que a empresa possui quase 400 milhões no seu caixa, rendendo aí CDI, e nesse patamar elevado isso irá gerar uma boa receita financeira para a empresa, e hoje a empresa vale 773 milhões. Ou seja, só o seu caixa representa 50% do seu valor do mercado. E sim, a empresa possui dívida, porém é uma dívida baixa frente ao resultado que a empresa entrega, e também o custo é baixo, até porque grande parte dessa dívida é com a FINEP e os juros são bem baixos, é 5% ao ano, 6% ao ano, o que acaba sendo bem interessante para a empresa. Outro ponto, a Dexus costuma anunciar para abril e dezembro de cada ano, então pode acontecer alguma antecipação de proventos para dezembro deste ano, porque com os lucros deste ano, a empresa ainda não anunciou nenhum provento, porque esse provento com a Datacom para abril deste ano foi com o lucro do ano passado. E agora sobre a terceira empresa, que também poderá anunciar, temos a CEMIG, CEMIG 4 ou CEMIG 3. E o primeiro alerta é que parece que a CEMIG está de graça por um PL de 4,2, dividend yield de 15%, porém os indicadores estão distorcidos, até porque aconteceram alguns desinvestimentos e, por exemplo, o lucro recorrente do terceiro TRI foi de apenas 1,1 bilhão e até caiu versus o terceiro TRI do ano passado. Porém, as matérias divulgam a CEMIG lucrou 3,3 bi e o resultado cresceu 165%. Mas esse ponto é não recorrente, que a empresa vendeu a sua participação da Aliança Energia para a Vale e também teve um efeito do resultado da revisão tarifária periódica que inflou seu lucro em mais 1 bilhão. Ou seja, dois pontos que inflaram o seu lucro em 2,1 bilhões. Consequentemente, o resultado pulou de 1,1 bilhão para 3,3 bi. E certamente esse fato não deverá acontecer novamente no quarto TRI em diante, então tem que olhar para o resultado recorrente da empresa, que até caiu em comparação com o ano passado. Então, se retirar esses pontos, a CEMIG não estaria cotada por esses indicadores, e sim por um preço sobre lucro na faixa de 7,5 a 8,0, o que não seria cara, porém não seria tão barato assim. Outro ponto, a CEMIG anuncia muitos proventos ao longo do ano, Datacom para março, abril, junho, setembro e dezembro, mas tem aquele defeito, a empresa anuncia para março de 23 e só pagam em junho de 24. Aí teve outro para março de 23 e só irão pagar em dezembro de 24. Então em breve podemos ter algum provento para dezembro, mas o pagamento só irá acontecer para junho e dezembro do próximo ano. E no ano passado, a CEMIG anunciou 60 centavos de JCP, o que representaria hoje um 5% de yield na cotação atual. Então tem chance de anunciarem um bom provento para dezembro deste ano. Outro ponto, o dividend yield atual da CEMIG está inflado de 15% e o provento recorrente da empresa fica na faixa de 7% em função da cotação atual. Porém, para quem comprou em preços melhores, certamente possui um dividend yield bem maior. E por fim, temos o Banco ABC, ABCB4, que também tem sofrido na cotação, que caiu dos R$ 25,00 lá de abril de 24 até a faixa de R$ 20,00 a cotação atual. E a parte impressionante é que vamos a seguir que o lucro não para de crescer, a rentabilidade melhorou e mesmo assim o mercado bateu na cotação. Então às vezes é uma queda generalizada do mercado e não necessariamente quer dizer que o ativo piorou o resultado. Então foquem mais no resultado e não fiquem tão vidrados na cotação para achar que a empresa ficou ruim só porque a cotação caiu. E hoje o Banco ABC também está entre os bancos baratos da Bolsa, PL de 5,19, PVP de 0,78 para um banco que entrega 16 a 17% em ROI e o dividend yield de 7,5%, porque ele só tem pago uns 40 a 45% do lucro na forma de JCP.
Então o Banco ABC possui um dos gráficos mais bonitos da bolsa no quesito crescimento de lucros, porque só retirando a pandemia, ano após ano, o resultado cresceu. Então em breve ele pode superar a faixa de 1 bilhão de lucro e depois podem continuar crescendo 1,2, 1,5, 2 bilhões. Consequentemente, os proventos também poderão crescer. Além do mais, outra assimetria também está começando a se formar. Em alguns momentos, o mercado bate na cotação e depois o banco entrega outro crescimento no resultado. Então, nesses períodos, ele pode ficar bem barato caso esse bom balanço permaneça. E perceba que tem acontecido uma piora na cotação e o lucro está no maior patamar da sua história. Outro ponto, em breve o Banco ABC poderá anunciar um dos maiores JCPs da sua história, porque o lucro segue crescendo, o patrimônio líquido segue crescendo. Então, no provento de junho deste ano, o ABC anunciou 78 centavos por cada ação, relativos ao primeiro semestre deste ano. Então, para dezembro, podemos ter uma Datacom bem no final de dezembro e o pagamento para fevereiro do próximo ano. E meu chute, uns 80 a 85 centavos por cada ação, até porque os lucros estão maiores do que esses períodos passados. Então tem chance do Banco ABC anunciar um bom provento para dezembro deste ano, fora a continuação dos bons pagamentos, desde que o resultado permaneça bom. Então, pessoal, comentamos aí sobre umas 4 empresas que poderão anunciar proventos em breve para dezembro. Aí comente aqui abaixo sobre quais desses nomes vocês investem. Em particular, eu não possuo nenhum nome na minha carteira. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a mais de 500 vídeos diretamente aqui no YouTube. E eu posto pelo menos 3 vídeos semanais para os membros. Tem postagens em texto, tem as planilhas, tem meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E tem aquele ponto que é zero enrolação. Se você assinar e não gostar, você clica em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link do formulário do parceiro do canal para vocês conseguirem bons benefícios no BTG, tanto na corretora, conta corrente, tem um cartão Black e muito mais. Então, se você possui interesse, preenche o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.